Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. Esse vídeo de hoje é quase um spin-off dos últimos três, que eram dedicados aos poetas parnasianos, aos príncipes dos poetas brasileiros, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Pois bem, esse título, como eu tinha mencionado, caiu em desuso. A ideia de que a gente tem poetas que são brilhantes e de que a gente pode quantificar o brilho deles, quantificar a importância, medir o quanto eles têm de qualidade ou não, é uma história que foi caindo em desuso durante o período modernista. Mas, apesar disso, teve um poeta que conseguiu equilibrar as coisas e ser, ao mesmo tempo, modernista e príncipe dos poetas brasileiros. É o Guilherme de Almeida. Vamos dar uma olhada na poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, Guilherme de Almeida é um nome um pouco complicado, ambíguo e, infelizmente, muito menos conhecido do que devia, muito menos falado hoje em dia do que a importância da obra dele merece. Ele foi um dos grandes poetas da Semana de Arte Moderna. Ele participou da semana, ele participou do modernismo, ele teve uma atuação muito importante em criação de revistas as mais variadas para poder divulgar a ideia da poesia moderna, mas não foi daqueles modernistas que chegou de repente ao modernismo. Ele foi se construindo aos poucos, com uma carreira que, antes de entrar na Semana de Arte Moderna, já estava muito bem estruturada desde 1916, quando sai o primeiro livro dele. E, a partir daí, o Guilherme de Almeida não só foi reconhecido como modernista, mas principalmente por essa carreira anterior, foi reconhecido como um grande poeta de caráter tradicional. Ele tem uma habilidade absolutamente fantástica em manipular o material verbal e em manipular as formas poéticas. Ele é um grande artesão do verso, ele foi inclusive uma das pessoas que tentou adaptar para o português, meio de maneira fantasiosa, a estrutura do haikai, o poema tradicional japonês de 3 versos. É um pouco complicado a gente falar que a métrica japonesa funciona da mesma maneira que a métrica ocidental, mas vá lá, 3 versos. O Guilherme de Almeida ajudou a estabelecer a ideia de como funcionam esses versos, porque ele transformou o haikai quase num mini soneto. Tudo isso por causa dessa habilidade fantástica que ele tinha com o manejo da língua portuguesa. E é um pouco isso que eu acho que vale a pena a gente ver e que está maravilhosamente bem realizado no poema A Rua das Rimas. A rua que eu imagino, desde menino, para o meu destino pequenino, é uma rua de poeta, reta, quieta, discreta. Direita, estreita, bem feita, perfeita, com pregões matinais de jornais, aventais nos portais, animais e varais nos quintais. E acácias paralelas, todas elas belas, singelas, amarelas, douradas, descabeladas, debruçadas como namoradas para as calçadas. E um passo, de espaço a espaço, no mormaço de aço, baço e laço. E algum piano provinciano, cotidiano, desumano,
mas brando e brando, soltando de vez em quando, na luz rala de opala de uma sala, uma escala clara que embala. E no ar de uma tarde que arde, o alarde das crianças do arrabalde. E de noite, no ócio capadócio, junto aos lampiões, espiões, os bordões dos violões, e a serenata ao luar de prata, mulata ingrata que me mata. E depois o silêncio, o denso, intenso, o imenso silêncio. A rua que eu imagino, desde menino para o meu destino pequenino, é uma rua qualquer onde desfolha um mal me quer uma mulher que bem me quer. É uma rua, como todas as ruas, com suas duas calçadas nuas, correndo paralelamente, com uma sorte diferente de toda a gente, para a frente, para o infinito, mas uma rua que tem escrito um nome bonito, bendito, que sempre repito, e que rima com mocidade, liberdade, tranquilidade. Rua da Felicidade. É uma verdadeira sinfonia verbal. É um tour de force aqui, a capacidade que esse poeta tem de juntar sons, palavras. É uma gigantesca frase que se alonga por 15 versos, e versos longos. Nem vale a pena fazer a metrificação. Por quê? Aqui, Guilherme de Almeida, já convertido ao modernismo, não estava preocupado mais com essa extração de sonoridade à la tradicional pela rítmica que vinha desde os séculos 16, 15. Ele estava fazendo aqui experimentos um pouco diferentes. Esses experimentos são fundamentalmente sonoros. Os versos, como eu disse, são gigantescos, mas nessa enorme descrição de 15 versos, a gente tem a apresentação dessa rua. O que vai acontecendo aqui é a sobreposição de adjetivos. Um dos recursos mais importantes da poesia moderna é a chamada enumeração. E, às vezes, a enumeração caótica. Aqui, ele dá uma disciplina para essa enumeração caótica que se constrói a partir da sonoridade. Mas, mesmo assim, a sonoridade vai criando significados. A rua, que eu sonho desde menino, para o meu destino pequenino, reta, discreta, direta, mas que aos poucos dessa descrição, mais ou menos material, vai evoluindo para uma descrição sonora. E aqui a gente tem certos momentos. Um momento importante falando sobre o piano, lembrando sempre que ainda nesse momento tínhamos uma hierarquização cultural de música socialmente prestigiosa e música desprestigiosa. Começa com o piano, a rua que me encanta, que me fascina e que vai se construindo nesses tijolos sonoros, de repente fala do piano. Provinciano, mas logo brando, e chegando numa escala clara que embala aquela sala. Eu estou desorganizando, mas vejam que mesmo desorganizando a ordem original, a melodia continua, porque a melodia aqui é menos feita de palavras do que de sons. Ainda assim, os sons reverberam palavras. Então, não é uma coisa 100% impressionista, como acontecia com alguns dos poemas simbolistas. O Guilherme de Almeida também bebe nas águas dos simbolistas, mas avança, porque essa escala leva a tarde que embala no alarde das crianças brincando. E logo na sequência da tarde em que brincam as crianças, vem a noite de ócio capadócio e desses sons nasais dos lampiões, espiões que ecoam com os violões. E os violões, que são
o instrumento da música popular, o instrumento da não legitimidade, de um lado, o piano nobre, do outro, os violões pobres. Fiz eu aqui a minha própria rima. Os violões falam de quem? Da mulata ingrata que me mata. E aqui, o Guilherme de Almeida tem essa genialidade de conseguir trazer para dentro desse poema que tem seu lugar no universo da poesia dita séria. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e considerado príncipe dos poetas brasileiros logo que morreu o Alberto de Oliveira. E aí a geração parnasiana tinha sido superada, mas o lugar foi ocupado por quem? Por um modernista que tem essa capacidade de impor para sisuda academia o assunto popular. Mas um assunto popular que também não é uma coisa tranquila, porque depois dos pianos na tarde, dos violões na noite, vem o silêncio imenso. As nasais dos violões se transfiguram agora nesse silêncio denso, intenso e imenso. É praticamente um mapa de leitura. A gente está, dentro do poema, tematizando aquilo que ele propõe. Passar do som para o silêncio. E por causa desse som que vira silêncio, a gente tem agora uma segunda estrofe. Não tão monumental quanto a primeira. Essa segunda estrofe tem só 6 versos. Ela retoma o tema original. Já vimos esse recurso como vários poetas fazem, de ao encerrar o clímax do poema, eles retomam o verso do início e desenvolvem de uma maneira um pouco diferente. A rua que eu busco, agora ela tem características físicas. O que eram características sonoras primeiro, agora viram características físicas, com algumas flores, os mal me queres, e esse jogo de palavra, o mal me quer que desfolha a mulher que bem me quer. Dessa brincadeira que é mais abstrata, aí vem as calçadas paralelas e a rua sai de si própria, sai do seu espaço físico, abrindo para um novo espaço. E esse novo espaço leva para um futuro. Se a gente estava pensando aqui numa possibilidade de leitura um pouquinho mais alegorizante de que essa rua tem algo a ver com a própria produção poética, a produção poética aponta para quê? Para um ir além. A gente já tinha chegado até o limite do silêncio, agora a gente vai para além do silêncio. Para o infinito, onde está escrito esse nome bonito, bendito, que rima com mocidade, liberdade, tranquilidade, a Rua da Felicidade. Essa é quase a chave de ouro do poema, porque encerrar chamando isso de Rua da Felicidade mistura as duas imagens que estavam sendo construídas ao longo do texto. De um lado, a imagem de ultrapassar os sons, é um poema todo construído sobre sons, mas que insiste em falar para a gente ultrapassar os sons, chegando ao além do som, que seria o próprio silêncio. E depois, na construção visualmente paralela que vai ao infinito, vem essa palavra, a felicidade. A felicidade aqui, rimando com essas outras palavras, a mocidade, a liberdade, a tranquilidade, ela justamente se tranquiliza, ela se estabiliza, ela se aquieta, e depois de tentar passar para os limites, por limite do infinito, por limite do silêncio,
O Guilherme de Almeida faz o quê? Circunscreve e delimita a partir, de novo, dos sons. É um poema maravilhoso porque, mesmo que a gente não pare para refletir sobre todas essas coisas, elas estão aqui pulsando e as rimas vão conduzindo o nosso pensamento, as nossas intuições, os nossos sentimentos, porque o grande artífice de verso, que era o Guilherme de Almeida, sabe o que ele precisa fazer para que nós nos deixemos arrastar por um poema bem escrito.